Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Mais um Bets de hoje no ar. Data FIFA acabou, o Matheus Montenegro voltou o Brasileirão, hein? Agora sim, a gente foi bem na data FIFA, né? Mas só fica a tristeza aí desse Brasil que Fabermano. Eu tive tanto do receio nesse Brasil, mas era uma segunda-feira complicada, né? Que fique claro, estamos gravando aqui uma terça-feira complicada. A gente tá gravando aqui agora na terça-feira ao meio-dia, aqui os jogos da quarta, né? E, cara, a gente não tinha informação de que o Brasil ia praticamente reserva, e o Brasil fez um primeiro tempo espetacular, ninguém sabia que Fabrício Bruno, o zagueiro reserva, ia entregar gol, enfim, complicado, né? Acabamos ali levando o Red do Brasil, mas vamos que vamos focar agora em Campeonato Brasileiro, quarta-feira com 7 jogos do Brasileirão, será o nosso foco nesta edição aqui do Bet de hoje. Fica um convite para você, tá? Por favor, se inscreva aqui no nosso canal. É um projeto novo. A gente está aí, acho que salvo engano, no 11º, 12º episódio. Começamos em outubro, tá? Esse projeto. E já temos aí mais de 2.000 inscritos, tá? Vamos rumo agora a 2.500, a próxima meta aí. Bater até semana que vem, se seguir esse ritmo. Média de audiência maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês que estão gostando. Trazendo análises aqui com muita responsabilidade, né, Fábio, mano? E no final do vídeo tem um bilhete pronto para você que também gosta ali daquela tipezinha mais mastigada. Porém, o foco desse programa é na análise, tá? É esmiuçar ali os jogos e trazer as principais informações para você, apostador. Muito bem, né? Deixa o like, se inscreva. Agora está liberado hypar no canal, né? Porque Sim. agora conseguimos monetizar o canal, então você dá aquela hypada aí, né? Então a gente conta muito com vocês aí para ajudar o canal a crescer, né? Quanto mais curtidas, quanto mais hypes, mais o YouTube recomenda, né, o nosso vídeo para novas pessoas, né? Para novos telespectadores. Então a gente conta muito com vocês para continuar crescendo aqui nesse nosso projeto independente. Muito bem, vamos lá, Matheus Montenegro. Vamos falar nesta quarta. Tem Brasileirão, tá? A gente vai destacar os 7 jogos, tá? A volta do Brasileirão aí após a data FIFA. E vamos começar com o grande Palmeiras, Matheus Montenegro. Gente, não entendi essa pausa. É o grande Palmeiras, que vai pegar o glorioso Red Bull Bragantino, o time... O pau tá lá em cima, né? Diga-se chatinho. Tá líder, né? Venceu o jogo atrasado contra o Juventude e vai ter alguns desfalques ainda, até é bom a gente lembrar, Gustavo Gomes, o Aníbal Moreno, o Martins, o Flávio Lopes. Torres, né? Os jogadores na seleção ainda devem ficar de fora, mas tem o retorno de Vitor Roque, tá? Sim. Retorno importante aí, cumpriu suspensão contra o Juventude e joga contra a equipe de Bragança. Palmeiras líder, né? 58 pontos, o Bragantino deu uma respirada, 36 pontos, né? Estava em queda livre, mas conseguiu uma vitória polêmica, né? Contra o Grêmio na última rodada, um pênalti bem mandrake, marcado pelo VAR. Bom, o Palmeiras, Matheus Montenegro, em casa, ele tá avassalador, né? Eu vou até pegar os jogos em casa. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias seguidas em casa. E metendo pelo menos 3 gols em todas, tá? Ataque avassalador. Lembrando que, com exceção desse último jogo, a dupla Flávio Lopes e Vitor Roque foi a grande responsável por boa parte desses gols, tá? E aí, nesse último jogo contra o Juventude, eu acho que a gente cabe mais uma análise ali na ineficiência da equipe gaúcha, né? Esse jogo contra o Bragantino tende a ser um pouquinho mais complicado, porque o Palmeiras segue aí com praticamente todos os desfalques, bem dizer, só com exceção aí do Vitor Roque, né, que volta de suspensão. Eu acho que vai ser uma tarefa um pouco mais difícil do que foi contra o Juventude. Só que, velho, ele tem pela frente um Bragantino, que por mais que venha dessa vitória contra o Grêmio, vive um retrospecto recente absurdo, né? Antes de... Quer dizer, olha só o retrospecto do Bragantino como visitante, por favor, meu querido Fábio Ekman, tá? Cara, os últimos 7 jogos são 8. Os últimos 8 jogos, o time tem um empate e 7 derrotas, velho. Isso. Eu acho que é difícil você acreditar que o Bragantino vai conseguir aprontar para cima do Palmeiras, mesmo o Verdão não estando com força máxima, tá? Mas ele fez gol fora, ó, em 1, 2, 3, 4, em 4 de 5, né? Faz muito gol, né? Até. Isso. Até nos jogos gerais, né? Fez contra o Grêmio, né? Foi aquele pênalti mandrake, mas venceu por 1-0, né? Empatou com o Mirassol, empatou com o Santos, marcando 2 gols, perdeu do Cruzeiro, marcando gol, empatou com o Sport, tomou uma goleada do Botafogo 4-1 e venceu o Fluminense por 4-2, né? O último jogo que ele não balançou as redes foi na derrota para o Ceará fora de casa. Sim. Bom, vamos olhar as odds aí, Matheus Montenegro, porque temos aí um alto favoritismo do Verdão, né? Como esperado.
Bom, e aí tem aquela questão do Palmeiras não estar com força máxima, né? Eu acho que já vale a pena a vitória, tá? Eu tô confiando aí no Verdão. Só que a odd tá justa, tá bem justa. É uma odd baixa, infelizmente, né? Se fosse um odd 1.5, eu acho que já valia a pena até aposta simples aí. Mas eu acho que vale a pena você se precaver um pouco. E pelo contexto ali, o contexto estatístico das equipes, a gente tem um Palmeiras que tá marcando muito gol em casa. A gente viu aí nas últimas 6 vitórias, né? Ele marcou pelo menos 3 gols em todos os jogos. E a gente tem um Bragantino que marca muitos gols fora também. Então, velho, para mim, mais confiável até do que a vitória do Palmeiras é um mais de 1.5 gols, por exemplo. E aí, assim, o mais de 1.5 gols, ele só paga 1,25. Porém, você pode ir lá na aba especial, Fabermano, para dar uma incrementada ainda nessa odd, em uma aposta que eu acho bem difícil da Red, e que é mais segura, podemos dizer, do que a vitória do Verdão, por causa desse contexto estatístico. Cara, o dupla hipótese do Palmeiras, combinado com mais de 1.5 gols, é praticamente a mesma odd da vitória. Tá? Praticamente a mesma odd da vitória. E aí eu lhe pergunto, você acha que é mais provável ser 1-0 Palmeiras? Ou você acha que é mais provável ser 1-1, 2-2, 3-3, 4-4? Você colocar empates com gols na conta. Esse é o dilema para esse jogo, né? Porque tem a vitória do Palmeiras, que é a mais óbvia, mas a gente até via a estatística, né? Na análise aqui, antes de a gente gravar, que o Bragantino, no Allianz Parque, ele empatou 2 dos últimos 3. Sim. Tá? O Palmeiras só venceu 1 dos últimos 3. Então isso deu um certo receio de ir na vitória seca. Eu acho que vai muito de quem confia muito no Palmeiras ou não. A minha preocupação é que o Palmeiras, por exemplo, tomou gol do Juventude, né? Então pode tomar gol do Bragantino. E aí, se o ataque não consegue funcionar como vem funcionando, você já fica ali mais no limite, né? Então eu acho que esse 1.5 gols no jogo nos protege. Um gol do Bragantino 1-1, por exemplo, né? Um empate com gols. Sim. E eu acho que o próprio Palmeiras vai fazer 2 gols, tá? Então a gente tem uma grande probabilidade dos 2 gols do Palmeiras já saírem. A gente nem exatamente depender de um gol do Bragantino. Então, assim, as duas são boas, tá? Vai muito do que você considera mais seguro. 1-0 ou empate com gols. Aí é muito uma análise pessoal. Eu tendo a acreditar que o dupla hipótese é mais seguro, porque o Bragantino, sim, time paulista, tem muitos ex-jogadores do Palmeiras, e os caras entram mais querendo um pouco mais, enfim. Então eu me protegeria um pouco mais aí nesse dupla e 1,5. Perfeito, Fabermano. Simbora que tem muito clássico. Tem. E vamos tem começar Botafogo pelo Carioca, e Flamengo. Né? Botafogo com vários desfalques, viu? A gente tá vendo aqui uma lista, são quase 11. Aqui tá o Massal deve voltar, tá? Mas o de resto aqui, os jogadores devem ficar de fora. O Léo Link deve jogar, o goleiro reserva. Que teoricamente é o terceiro goleiro, né? Isso. O Flamengo tá sem o Saul, não deve jogar, mas o Pulgar pode voltar, tá? Não é um desfalque confirmado. Bom, sim, classificação, o Flamengo perdeu a liderança para o Palmeiras, tá? Mesmo número de jogos, mas o Palmeiras no jogo a menos venceu e se isolou ali com 58 pontos. Já a equipe do Botafogo brigando por Libertadores, 43 pontos. Vem de uma derrota, né, para o Internacional fora de casa. A gente vê que o Botafogo toma muito gol, Matheus Montenegro. Demais, demais. Cara, tem essa questão dos desfalques também, né? Mas até hoje o trabalho de Ancelotinho, podemos irregular, dizer, né? Ele é muito irregular. Até hoje não é algo que passa tanta confiança assim. Como eu disse, passa muito também pelos desfalques aí que o time teve, né? Teve que se remendar, trazer goleiro. Aí o Neto que foi contratado se contundiu, aí tá com o Léo Link. Mas ainda assim, eu acho que em termos teóricos, pelo que o Botafogo tem de disposição no seu elenco, eu acho que ele poderia estar prestando um futebol melhor, tá? Velho, perder de 2-0 pro Inter, por exemplo, com o Inter sendo melhor, o Inter vivia numa fase ruim, beleza, que mudou de treinador por lá, enfim. Eu acho que a palavra perfeita para definir o Botafogo é instabilidade. Nos últimos 10 jogos, o Botafogo tomou gol em 9. Cara, dos últimos 8, só 2 vitórias também, né? Isso. As 2 em casa. Agora sim, Mineiro e Bahia. E o Bahia tem um jogador a menos e quase empatava no final, tem um sufoquinho ainda. Agora o Flamengo, eu acho que ele vive um dos piores momentos da temporada ali também. Ele só tem uma vitória nos últimos 5 jogos. Eu acho que isso não tinha acontecido com o Flamengo nessa temporada ainda, tá? Uma vitória em 5 jogos. 2 jogos sem marcar gols também, né? Pois é. Não marcou. Tudo bem contra o Bahia, teve a expulsão logo no início que prejudicou bastante, né? Não marcou em 3 dos últimos 4, né? Porque contra o Estudiantes ele também não marca. E aí tem um ponto também, tá? Vou ressaltar. A única vitória que ele teve aí, meu irmão, o primeiro tempo foi um amasso do Corinthians esse jogo, vale lembrar.
esse primeiro tempo de Corinthians e Flamengo podia ter sido 3-0 para o Corinthians, que não era loucura, pelo que o Corinthians produziu. Então, assim, de fato, eu acho que o Flamengo chega num momento aí instável também, né? Instável. A boa notícia é que o Flamengo teve poucos jogadores convocados, né? E teve um período bom de recuperação, né? Exato. Pode ser que o Flamengo volte aí bem melhor do que parou aí antes da data FIFA. O jogo do primeiro turno foi 0-0. No Carioca, o Flamengo venceu por 1-0 e na Supercopa do Brasil, o Flamengo venceu por 3-1 os jogos entre eles neste ano. As odds aí, Matheus Montenegro, deixa eu só mudar o jogo aqui, que eu não mudei. Agora sim, Botafogo e Flamengo. O favoritismo é do Flamengo, mas com a odd ali já interessante. Eu acho que tá justo, né? Em condições normais, se o Flamengo tivesse performando o que vinha performando ao longo do ano, essa odd ia estar até mais baixa, mesmo sendo clássico, né? Velho, assim, eu acho difícil cravar a vitória do Flamengo, tá? Mas um golzinho do Flamengo eu gosto. O Flamengo não marcou gol. Por um bilhete, né? Eu acho que também é bem... Ó, 1,27. Clássico, eu tenho muito pé atrás, tá? Por exemplo, eu acho muito melhor você pegar até uma vitória do Palmeiras do que esse gol do Flamengo, que tem uma odd melhor, tá entendendo? Então, assim, por isso que eu digo, eu acho que vai sair o gol do Flamengo, mas ao meu ver tem opções melhores aí no dia. Eu acho que só vale a pena você apostar nesse jogo aí, se você for assistir a partida e quiser se divertir, aí você pode buscar algo ali, talvez um dupla hipótese gol do Flamengo, vai que seja um empate com gols, por exemplo. Talvez valha a pena ali como uma aposta única para o jogo. Ou se você quiser fazer a múltipla zona aí, com um bingo, com todos os jogos do dia, aí você pode botar o gol do Flamengo na conta. Porém, eu acho que, cara, dos 7 jogos do Brasileirão, talvez esse aí seja o que eu menos recomendo, tá? Ou pelo menos um dos 2 piores, ao meu ver. Eu gosto muito do gol do Flamengo, tá? Acho que o Flamengo 2 jogos sem marcar, teve um bom período de preparação. É a única coisa que eu tenho uma segurança. Resultado final não tenho, apesar da má fase do Botafogo. O Botafogo joga no tapetinho, onde ele se dá bem, né? Campo sintético, então tem esse ponto. Mas eu recomendaria, no máximo, um gol do Flamengo aí para você completar o seu bilhete. Bom, temos Mirassol e Inter. Mirassol com Muralha, tá? O Walter tá suspenso, então desfalque no gol. E a gente tem o Mirassol, Matheus Montenegro, que ainda não perdeu em casa. Cara, e fica aí a grande curiosidade aí, pode-se dizer, do programa, né? Todo programa me pede uma curiosidade. Cara, o Mirassol, ele tá invicto em casa e ele pode alcançar esse feito aí que é bem raro na era dos pontos corridos, tá? O Flamengo também tá invicto, diga-se de passagem. Tá. Eu acho que a gente só teve 3 vezes na era dos pontos corridos um mandante terminando... um time sendo mandante invicto aí na competição. Teve o Fortaleza recente também, né, inclusive. Mas, cara, é absurda, né, a campanha do Mirassol. Eu sigo batendo palmas aí. O elefante não caiu da árvore e, pelo visto, não vai cair, né, Fabiano? G4, né, lugar, velho. Isso. Ele tem o terceiro melhor ataque, né, só atrás de Flamengo e Palmeiras. E a gente vê que os jogos do Mirassol é uma tendência de over 1,5, tá? Bem frequente o over 1,5. Pois é. Né? 2-1 no Fluminense. Inclusive, em casa, ele marcou gol em todos os jogos, tá? Tem isso também, né? Perdeu do Corinthians por 3-0, empatou com o Bragantino 1-1, perdeu do Atlético Mineiro 1-0. Foi um dos poucos jogos que o over 1,5 não bateu, tá? Nos jogos do Mirassol. Em casa, o over 1,5 bate em quase todos do Mirassol. A gente vai ver aqui 2-0 no Juventude, aí fora de casa, mas também bateu contra Botafogo, né? 3-3, venceu o Grêmio fora, meteu 5 no Bahia, né? Então... 1-1 com o Cruzeiro, contra o Flamengo fez gol, 2-1, contra o Vasco 3-2, contra o Vitória em casa 1-1. Aí em casa o over 1,5 sempre bate. E o Inter também é um time do over 1,5 e do ambas marcam muito frequente. O Inter leva muito gol, né? Ele não levou nesse jogo do Botafogo, mas ele vinha numa sequência absurda sofrendo gols. E, cara, do lado do Mirassol, vale lembrar, né? São 27 partidas disputadas pela equipe do interior paulista e só em 3 ele não marcou gol, tá? O Mirassol não teve nenhum 0-0, inclusive, também no Brasileirão. E aí ele vai pegar um Inter que apresenta uma certa melhora aí desde a chegada do Ramon Dias, vem de uma boa vitória contra o Botafogo, mas, de forma geral, se você estende esse retrospecto, né, a quantidade de gols sofridos é absurda, tá? Eu acho que o Mirassol é favorito para o jogo, vale ter um certo receio, porque o Inter, eu acho que ele tende a apresentar uma melhora. Não tinha como piorar. Né? Melhorou já contra o Botafogo, né? Foi uma boa atuação. E o Inter vinha muito mal, pô. Antes dessa vitória contra o Botafogo, o Inter vinha no retrospecto de 9 jogos que ele só tinha uma vitória e eram 6 derrotas. Então, assim, deu uma respirada, né? Deu uma respirada. E até por isso, mesmo a hora do Mirassol sendo boa, eu não acho que é uma boa pedida você apostar na vitória do Mirassol, tá? Arriscado. Agora, um gol do Mirassol, aí eu gosto. Até mais do que o dupla hipótese também, tá? Até mais do que o dupla hipótese. Eu acho que o golzinho do Mirassol é uma ótima pedida. Tá aqui, a gente tem o over 1,5 com 1,37, mas o gol do Mirassol, né? Só o gol do Mirassol
1,27 ali para completar bilhete também é bom. Gol do Inter em 49. Eu também, o Mirassol com goleiro reserva. A gente foi no gol do Fluminense, inclusive, né? No jogo passado, e deu bom, né? Porque é aquela coisa. A odd do mais de 1,5 ela tá até melhor do que a do gol do Mirassol. Só que imaginemos que esse jogo saiam exatamente 2 gols. Os 3 possíveis placares, 2-0 Mirassol, 1-1 e 2-0 Inter, os 2 mais prováveis são 2-0 Mirassol e 1-1, né? Então você imagina que se for para sair 2 gols, vai sair o gol do Mirassol. Então eu acho que é mais seguro, né? Eu acho que é mais seguro, porque vai que seja 1-0 o Mirassol. É um palpite plausível aí também pro jogo, né? Então, eu gosto. Por exemplo, a gente acabou de ver, o gol do Flamengo contra o Botafogo, ele paga 1,27. Cara, eu prefiro muito mais o gol do Mirassol aqui, tá entendendo? É a mesma odd. Em termos probabilísticos, a casa tá precificando que é a mesma coisa, mas na minha leitura não é. Eu acho o gol do Mirassol mais fácil de acontecer do que o gol do Flamengo. Pelo contexto do jogo, por estar em casa, por ter estatisticamente tudo isso a seu favor, fez gol em todos os jogos dentro de casa, então eu acho que é uma pedida melhor. Também acho. Acho que esse jogo é 1,5, o gol do Mirassol, assim, golzinho do Inter, se você vê o jogo ali no ao vivo, o gol do Inter também pode ser uma boa, tá? Então esse jogo aí é para gols. Bom, o nosso próximo jogo agora, Matheus Montenegro, pela Série A, vou dizer para você agora, tá? É Sport e Ceará. Duelo nordestino, é um jogo que é um pouco difícil, tá? O jogo do Ceará é um pouco difícil a gente sempre analisar, porque ele é muito under, sobretudo quando ele pega times over, né? Como é o caso do Sport. Vamos lá, o Ceará tá bem, né? Tá em 10º lugar, 34 pontos. Tá na Bet Nacional ainda, tá? Bota aí o tá na Bet agora sim. Isso, perfeito. Compartilhei. Ceará 10º lugar, 34 pontos. Sport é lanterna, né? Com 16, mas vem tirando ponto de muita gente, né? A gente vai ver aqui os últimos jogos do Sport. Ele perdeu do Atlético Mineiro 3-1. Sim. Mas empatou fora com o Cruzeiro, empatou em casa com o Fluminense, né? 2 times da parte de cima. Perdeu do Fortaleza por 1-0, ganhou do Corinthians, empatou com o Bragantino fora, né? Vendeu caro uma derrota para o Vasco, 3-2, aí contra o Palmeiras aí foi facilmente batido e empatou com o São Paulo e ganhou fora do Grêmio, né? Então é um time que marca até uma quantidade considerável de gols. Ele vem marcando gol há 3 jogos seguidos, né? Ele vem dificultando as coisas, né? Pelo menos ofensivamente o Sport vem funcionando. Velho, acho que se o Sport estivesse jogando essa bola desde o início do campeonato, ele ainda teria chances de escapar do rebaixamento. Hoje já é praticamente impossível, né? Em termos matemáticos ali, ó, falta quantos jogos para o Sport? 12 jogos, ele tem 36 pontos em disputa. Ele teria que ganhar 10 ou 11. Então, assim, até o próprio torcedor do Sport já aceitou a queda, né? Cara, e tem uma curiosidade aí, né? É um clássico regional, um clássico nordestino, e é impressionante como as equipes se enfrentaram muito nos últimos anos, tá? Porque elas subiram juntas para a Série A, se enfrentaram no Nordestão desse ano, o Ceará quem levou a melhor nos pênaltis, né? Aí estavam juntos na Série B do ano passado, fizeram final de Nordestão em 2023, então assim, é um clássico regional que é disputadíssimo, tá? Com frequência aí, os times se enfrentam. Vamos lá, o Ceará que venceu o Santos 3-0, foi um jogo até com muitas chances criadas pelos dois lados, tá? Foi até um placar um pouco mentiroso, poderia ser 3-2, 2-1, até um empate com gols, foi um jogo, muita bola na trave também. Aí perdeu, o problema do Ceará é que fora ele não passa confiança, tá? Ele perdeu do Vitória, ele até ganhou do São Paulo, mas, por exemplo, ele teve uma derrota aqui para quem? Ele perdeu em casa para o Juventude. É porque o time ele é meio irregular, né? Assim, é difícil confiar. Em casa como fora ele consegue bons resultados. Aí aquele jogo que a gente acha que o Ceará vai bem, ele não vai, né? Aqui, pô, contra o Bahia, só empatou. Aí ganha fora do São Paulo. Aí você, ganhou do São Paulo fora, vai pontuar contra o Vitória. Perdeu. Aí contra o Santos, um jogo difícil, conseguiu ganhar por 3-0. Foi o primeiro jogo, inclusive, que o Ceará fez 3 gols, né? Um time muito under. A gente vê aqui. Contra o Vasco, conseguiu empatar com 1 a menos. Aí perde em casa do Juventude. Então é um time realmente que tem uma consistência defensiva, mas em alguns aspectos ele não passa tanta confiança assim. A gente tem odds aí bem altas, tá? Sobretudo para o Ceará. E aí, Matheus, eu vejo o valor, apesar dessa inconsistência do Ceará fora de casa, um empate ao Ceará, 1,54. A gente tá falando de um Sport, só tem uma vitória em casa desde março. Cara, eu acho que esse jogo é muito difícil também, tá? Porque a gente tem um Ceará que é mais voltado pro under, o Sport é mais over, o Sport meio que tá chegando numa situação onde a gente não sabe até que ponto vai ter ímpeto, não vai. Eu acho que pelas odds, o valor tá mais do lado do Vozão, tá?
tanto o empate ao Ceará quanto o gol do Ceará, acho que pode ser uma boa. Só que esse gol do Ceará é pensando muito na ineficiência do Sport. O Sport ele tem a pior defesa como mandante do Brasileirão. Então você pode pegar um golzinho ali também do Vozão, tá? Eu fico nessa dúvida, Ou dupla hipótese Ceará ou o gol do Ceará. Por causa das odds, tá? Por causa das odds. Porque em termos de probabilidade é o jogo que eu fugiria, inclusive, também. Tá no mudo, tu. É um time over, né? Como é o Sport, um under, como é o Ceará, pode ser um 0-0 também, assim, é um jogo que pode ser tudo. Arriscado. É arriscado mesmo. Bom, vamos para o Clássico Mineiro, né? Atlético e Cruzeiro. O Atlético venceu o Sport na rodada passada, deu uma melhorada. O Cruzeiro terceiro, tá meio distante já, tá? Ele tem um jogo a mais em relação ao Palmeiras e 6 pontos, né? Praticamente dando adeus à disputa do título. E o Atlético deu uma respirada ali, abriu 7 pontos em relação à zona de rebaixamento. Aí nos últimos jogos, né, a equipe do Atlético tem até 3 vitórias nos últimos 5, perdeu do Fluminense, mas empatou só com o Juventude, né, em casa. Aí ganhou do Lanterna Sport, ganhou do Mirassol, e foi uma boa vitória, e ganhou do Bolívar, jogando pela Copa Sul-Americana. Mas é um time que a gente via aqui antes disso, né, era um time que ganhava muito pouco, né? Ele apresentou uma melhora significativa, né, velho? E ele vai ter um Cruzeiro agora pela frente que vive talvez um dos seus piores momentos na temporada, né? São 3 jogos sem vitória aí do lado cabuloso. E assim, o empate fora contra o Flamengo até ok. Só que contra o Vasco e contra o Cruzeiro esperava-se pelo menos uma vitória. Contra o Sport era obrigação ganhar, né? Dentro de casa contra o Lanterna. E aí eu realmente acho que com essa sequência aí ele acabou dando adeus aí à briga pelo título, tá? Deve ficar entre Palmeiras e Flamengo, de fato. Entre eles, um bom retrospecto. Na Copa do Brasil, o Cruzeiro venceu os 2 jogos recentemente, né, em agosto e setembro, 2-0 e 2-0. Na Série A, no primeiro turno, foi 0-0, tá? O Atlético nem fez gol ainda contra o Cruzeiro. Fez no Mineiro, né? Quando venceu por 2-0. Sim. Vamos para as odds aqui, Matheus Montenegro, porque temos um favoritismo do Cruzeiro, mas odds altas. Cara, esse jogo, o resultado final... É arriscado. Eu fujo. É arriscado. É porque, assim, esse clássico sempre é muito difícil, né? E tende a ser. Cara, eu vejo falando menos 2,5 aqui, tá? Acho que pode ser. Eu acho que é jogo para under. Inclusive, eu me lembro, na época de TV Bet ainda, a gente deu a dica do menos de 2,5 gols, acho que nos 2 jogos da Copa do Brasil, e deu bom os 2, bateu, né? É porque, assim, o Cruzeiro não tá passando tanta confiança assim. Se fosse um mês atrás, o gol do Cruzeiro aí seria ótimo. Hoje já tem um receio, tá? Inclusive. Hoje em dia não é loucura, mas você pensar o Galo vencer esse jogo sem sofrer gols, por exemplo, coisa que um mês atrás eu diria que era dificílimo acontecer. Eu fugiria desse jogo, tá? Eu gosto também mais do menos de 2,5 gols, mas é mais um aí que para mim não tá entre as 3 melhores apostas do dia, não. Não tá. E pro ao vivo, talvez ficar de olho no volume de jogo do Cruzeiro, né? Porque essa odd aí pode ficar boa, né, pro ao vivo. Bom, vamos para Fortaleza e Vasco, tá? Fortaleza e Vasco. Aproveitando a deixa de Atlético e Cruzeiro, Fábio Hermano, minha camisa de hoje é a do Atlético de Cajazeiras, que curiosamente é um Atlético que é azul. Olha só que maravilha. Fica aí já interior da Paraíba, né? Do sertão paraibano. Perfeito. O trovão azul. Fica aí a conexão já da camisa com uma partida aí. Deu uma forçada, mas beleza. Foi. Eu pensei isso agora. Bom, temos Vasco e Fortaleza. Vasco 11º com 33 pontos. O Fortaleza com o Palermo deu uma melhorada, tá a 4 pontos, né? Hoje já tem uma luz no fim do túnel. O Fortaleza aqui com o Palermo tem 3 vitórias. Na verdade, ele tem 3 vitórias e 2 derrotas em 5 jogos, tá? Ele perdeu para São Paulo e Palmeiras, os jogos mais difíceis, e ganhou dos times que estão na zona de rebaixamento. Vitória, Sport e Juventude. E assim, eu acho que antes do Palermo, ele só tinha 3 vitórias no Brasileirão, né? Ou só tinha 2 até se brincar, né? No resto do Brasileirão todo. Em 5 jogos, o Palermo já teve mais vitórias do que o Fortaleza tinha. Dá uma olhada aí. Tinha 3. Não, ele tinha 3. A mesma quantidade de vitórias em 5 jogos do que ele tinha tido em 21. Loucura, tá? Bom, e o Vasco é um time muito... Deixa eu ver aqui, um time muito over, né? O over 1,5 bate em praticamente todos os jogos do Vasco. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11 jogos consecutivos batendo over 1,5, tá? E o Vasco marcando em quase todos eles. Ele só não fez contra o Palmeiras fora. Nos últimos 10.
E vai pegar um Fortaleza que sofre muitos gols, né? Só não levou aí recentemente. Jogo, né? Só não levou em casa de Sport e Vitória. 2 times ali da zona de rebaixamento, como você disse. Então, vamos dar uma olhadinha nas odds aí? Porque acho que eu tenho uma linha de raciocínio mais voltada para o Vasco, justamente por esse fator. O Fortaleza, ele é favorito para o confronto, né? Eu acho que ia ser um jogo nivelado, tá? É um jogo nivelado. As odds, inclusive, para mim, poderiam estar mais justas ali, mais balanceadas, né? E por isso eu vejo mais valor até do lado do Vasco, tá? Um golzinho do Vasco, eu acho uma boa medida para esse jogo. Eu gosto. 1,42, né? Já, eu acho interessante. Muito bem. E para fechar, Matheus Montenegro, a gente vai ter o clássico paulista, né? Entre Santos e Corinthians, né? O Santos que já está com o sinal de alerta ligado, né? Porque a gente vai ver aqui na classificação, ele é o primeiro time fora da zona, só está a 3 pontos do Vitória. E o Corinthians está ali, né? Meio. Tem que abrir o olho também em relação à zona de rebaixamento, mas está ali meio distante também da briga por Libertadores, só se abrir um G7, um G8 ali para ter uma esperança. Se ele perde esse jogo, a briga do Corinthians irregular, é na parte de baixo, tá? Até porque é meio que um confronto direto contra o rebaixamento, pode-se dizer, né? E o Corinthians sem o Hugo Souza, né? Que falhou, inclusive, aí no terceiro gol contra o Japão. Timão que só tem uma vitória nos últimos 7 jogos. Não, o Santos só tem uma vitória nos últimos 7 jogos, tá? E aí, dá para confiar mais no Peixe? Vem empatando muito, né? O Santos ele vem fazendo gol em quase todos os jogos, né? Assim, contra o Ceará ele não fez gol, mas ele criou bastante, tá? Teve bola na trave, assim, foi um 3-0, como eu já disse, quando a gente estava analisando o Ceará, um pouco mentiroso. O Santos criou bastante, mas não aproveitou, e o Ceará aproveitou. A diferença do jogo foi basicamente essa. Mas o Santos vem deixando pelo menos um golzinho, né? E o Corinthians irregular, né? Ele conseguiu perder do Sport, por exemplo. A única vitória do Sport em casa foi contra o Corinthians. Aí meteu 3 no Mirassol, que também foi um placar meio mentiroso, tá? O Mirassol não jogou tão mal, não. Mas foi na Neoquímica, né? Onde o Corinthians é mais forte. Ele jogou bem contra o. Ele jogou bem. Contra a Inter e contra Flamengo, o Corinthians até teve uma boa atuação nesses jogos, mas os resultados só foi uma vitória, apesar do desempenho até satisfatório. Aqui foi muito mal, né? Contra o Sport. E outra coisa, tá? É curioso, eu tô puxando aqui a informação correta, nos últimos 15 jogos, o Corinthians marcou gol em 14. Ele só não fez contra o Sport, que é o lanterna do Brasileirão. Conseguiu marcar gol em todos os outros jogos, tá? Bom, dito isso, vamos aqui para as odds, né? Um favoritismo do Santos. E aí, Matheus Montenegro? Eu acho que é um jogo difícil, tá? Mas o Corinthians vai com um goleiro de 20 anos para esse jogo. Pois é. Ele vai ser a estreia, eu acho bem, bem perigoso, tá? Por isso eu enxergo aqui um golzinho do Santos com áudio em casa, contra o Corinthians com um goleiro reserva, que nunca jogou no time profissional. Felipe Longo. Longo. Ele jogou bem, né, que é longo, né? Senão não seria goleiro. É da Seleção Brasileira Sub-20, inclusive, tá? Ele jogou o Sul-Americano Sub-20 agora. Velho, eu gosto de gols para esse jogo, tá? Eu acho que um golzinho do Corinthians também é uma boa. Para mim é jogo também, de marcas, também acho. Eu gosto por causa das odds. Para mim a melhor recomendação é o mais de 1.5 gols, tá? 1,50 já. Porque já é uma odd 1,50 que é boa. Ou seja, dá até para ser uma aposta simples e você abre margem. Tem tanto essa leitura aí do Corinthians ser um time instável, tá com um goleiro ali que vai estrear agora. Então, pode ser uma partida que seja 2-0 Santos, se o Santos fizer uma partidaça. Só que, ao mesmo tempo, o Santos também é um time estável, que não passa muita confiança. O Corinthians tem um ataque bom. Então, pode ser um 2-0 Corinthians também, tá entendendo? Eu acho que você pode até se complicar se você escolhe o gol de um dos dois times. Então, eu prefiro mais de 1.5. Mais de 1.5. Meu palpite para esse jogo é 1-1, 2-1 para um dos dois lados. Então, eu gosto, tá? Ambas marcam também pela odd, né? Odd acima de 2 aí do ambas marcam. Isso. Muito bem, então jogos analisados, né, do Brasileirão. Vamos agora para o nosso bilhete, Matheus Montenegro. Né, vamos aqui para o nosso tamborzinho. Vamos lá. O nosso bilhete pronto, Matheus Montenegro, vai ser... Você tá ajeitando agora na tela. Eu tô percebendo. Isso. Você tá ganhando tempo, né? Bom. Dupla Palmeiras com mais 1,5, tá? Perfeito. Que é aquela que a gente destacou na aba especial, né? E o gol do Mirassol. Tá? E aí fica um adendo, né? Quem quiser pegar a vitória do Palmeiras ao invés desse dupla hipótese mais de 1.5 gols, eu acho que é uma boa pedida e a ordem é a mesma coisa, tá? É aquela leitura clara, bota aí na tua cabeça. Tu acha que é mais provável o Palmeiras ganhar de 1-0 do Bragantino ou é mais provável ter empate com gols?
Você escolhe. Ou você pega 1-0 Palmeiras, ou você pega 1-1, 2-2, 3-3. Eu acho que é mais provável ser um empate com gols, levando em consideração que o Palmeiras está com muitos desfalques, tá? Então, por isso que eu prefiro essa aí. Dupla hipótese do Palmeiras com mais de 1,5 gols no jogo. Essa é a ordem do jogo do Palmeiras. E aí a gente combina com um golzinho do Mirassol. É isso, né? Uma alternativa ao gol do Mirassol, assim, talvez um gol do Flamengo contra o Botafogo. Quem não confiar no Mirassol... Acho que é difícil. Eu acho que eu prefiro até o... Qual foi a outra que eu destaquei? Eu acho que eu prefiro o gol do Vasco, né, por exemplo. O gol do Santos vai fazer gol, tá? Pela quantidade de desfalques do Botafogo, e a odd é igual, né? Assim, é uma alternativa. A gente prefere essa porque, estatisticamente, é melhor. O Mirassol fez gol em todos os jogos em casa, por exemplo, mas a gente dá uma alternativa para você, mas a nossa dupla vai ser dupla Palmeiras e mais 1,5 e mais de 0,5 gols do Mirassol. E esse cachorro aí? É meu cachorro, que ele tem uma fantasia... A roupinha é do Garfield, pô. Sensacional, né? Muito bem. E aí eu peguei ele para ver gato, ver se vai dar sorte, né? Até mais, pessoal. Boa. Que seja green. Vou fazer um comentáriozinho. A gente sempre tá lendo os comentários, tá, pessoal? A gente sempre pede o feedback de vocês, né? E tem uma galera que fala, pô, vocês poderiam falar mais rápido, ser mais objetivo. É porque eu acho que tem gente que entra, boa parte das pessoas, e quer aquela coisa já da aposta mastigada, né? Quer que a gente abra o jogo e dê uma aposta, A proposta da gente aqui não é essa, não, tá? Tem muitos canais por aí que fazem isso. Aqui a gente tá mais focado em trazer embasamento mesmo, tá? Em análise. Isso. Tanto que às vezes a gente até foca nisso. Não fiquem presos apenas ao bilhete pronto que a gente dá, não. Vou arrastar pro final do vídeo, pegar o bilhete pronto e tá bom. Vou ver se eles são lucrativos, se acerta o bilhete pronto. Cara, a proposta principal aqui desse programa é a análise, tá? A gente gosta de trazer esse embasamento focado nas apostas para você. E aí a gente dá as linhas de raciocínio. Tem apostador que prefere fazer um bingo. Então ele vai juntar tudo aqui que a gente falou ao longo do vídeo para fazer a aposta dele. Tem gente que prefere fazer a duplinha, como a gente faz. Tem gente que gosta de fazer a aposta simples em um jogo. Então varia muito. Como vocês aí têm diferentes metodologias, a gente prefere analisar para vocês decidirem o que é que faz melhor, né? Até porque é um programa gratuito, a gente não é tipster, com grupo VIP, nada do tipo. Então, não se prendam a isso, beleza? Muito bem, é isso. É analisar aqui, né? Analisar os jogos, trazer tendências, informações e resenhar também, né? Também trazer entretenimento para a galera. Meia horinha aí de entretenimento para vocês. Valeu, Matheus Montenegro. Tamo junto. Valeu, galera. Se inscreva, deixa o like, dê o hypar. Tamo junto.